Todo mundo sabe que é importante o Santos conquistar um bom resultado nesta quarta-feira no Chile para reassumir a segunda posição do Grupo E e assim continuar disputando uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um torneio que não é tão rentável como a Copa do Brasil, porém é um torneio que pode te levar para a Libertadores da América. E o técnico Odair Hellmann esboça um time totalmente diferente para entrar em campo nesta quarta-feira, 9 da noite. São 3 volantes cotados para começar o jogo. Porém, muito se fala no 4-3-3. Eu acredito em uma outra formação que seja até mais ideal para o Santos. E vou te contar a partir de agora. Então vem comigo, eu sou Fabiano Fará. Você está no Grupo Só da Santos. Inscreva-se, deixa seu like, ativa as notificações. Nesta quinta-feira, logo cedo, voltaremos a postar no nosso canal principal. Vai acabar nosso ban lá, ainda bem. Então a gente volta a postar no canal principal e, claro, postando aqui também. Por isso que eu peço sempre para que você se inscreva no grupo E Só da Santos. E esse vídeo tem o apoio da Bet7k. A bet que mais cresce no Brasil, a bet que mais premia no Brasil. No primeiro link da descrição você pode conhecer a fundo a Bet7k. Lá você pode, no teu registro, resgatar bônus. Você pode, em qualquer ação de qualquer modalidade esportiva, concorrer a Pix semanais só na Bet7k, a que mais premia no Brasil. O link está na descrição deste conteúdo. Bora pro jogo porque hoje tem Santos. O técnico Odair Hellmann, gente, ele não conta com Mendonça, com Lucas Braga, ele poupa o Lucas Lima, Dodi. É compreensível que ele poupe o Lucas Lima e o Dodi pela sequência de jogos e pela importância que o Santos dá para essa sequência de jogos. Tem o Red Bull Bragantino para continuar na primeira página da classificação do Brasileiro e tem o Bahia, jogo decisivo que vale quartas de final da Copa do Brasil lá em Salvador. Um jogo complicadíssimo. Compreensível que ele descanse esses atletas, que ele não explore, né, que não tente forçar outros atletas para não sofrer mais com contusões como o Santos vem sofrendo. Totalmente compreensível. E com o elenco limitado, o Odair tem que, lá no Chile, pensar em quê? Em pontuar de qualquer forma, porque depois tem 2 jogos contra Blooming e News Old Boys para garantir de repente a segunda colocação e aí buscar uma repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores para seguir para as oitavas de final na Copa Sul-Americana, tá? Então, diante de todos esses desfalques, o Odair Hellmann pensou o seguinte: eu vou tentar pensar com a cabeça dele e você me ajuda aqui. Bom, vou fortalecer a marcação no meio de campo, tá? E vou colocar, entre aspas, 3 atacantes, um deles sabendo atuar naquela função construtora, de organização das jogadas. E foi assim que o Odair montou o Santos, tá? Muito se fala no 4-3-3, porque a provável escalação tem o João Paulo no gol, João Lucas na direita, Lucas Pires na esquerda, o Pires que volta, Messias que volta e Joaquim na zaga, até aí tudo bem. Rodrigo Fernandes como primeiro volante, nós vamos ter o Alisson também, jogando do lado do Rodrigo Fernandes, então o Alisson vai ser o primeiro volante, o Rodrigo Fernandes sai um pouquinho mais para o jogo, e o Camacho, então o Fernandes pela direita, Alisson centralizado, Camacho, e aí tem Ângelo, David Washington, e não é o Soteldo não, é o Daniel Ruiz. O Soteldo foi para o Chile, passou todo aquele perrengue. Parênteses, se fosse na sua empresa, presidente Andrés Rueda, o senhor demitiria o funcionário que errou feio. Se a sua empresa fosse fechar um negócio e não pudesse entrar, chegar na hora certa lá para fechar o negócio por causa desse erro de logística na sua empresa, né? Aqui é diferente, né? No Santos tudo é diferente, mas tudo bem, fecha parênteses. O Soteldo vai ficar como opção para o decorrer da partida. É a ideia do Odair Hellmann. Por quê? Voltar com ele aos poucos, para ele de repente não sentir novamente a lesão e estar pronto para o fim de semana e para a decisão contra o Bahia em Salvador. Compreensível. Fará, mas com 3 volantes e 3 jogadores de frente, você não vai estar. A gente não vai cair naquele erro de sempre, de meio de campo espaçado do ataque. É aí que vem o pulo do gato. Na minha opinião, o Daniel Ruiz não vai jogar aberto. O Daniel Ruiz vai jogar mais centralizado. Ele vai fazer, na minha opinião, ele faz um losango no meio de campo, tá? Com o Alisson de primeiro volante, com o Camacho pela esquerda, o Fernandes pela direita e o Ruiz ali, porque ele vai contar com a passagem do Lucas Pires. O Lucas Pires vai atuar
um pouco mais à frente, na minha visão, para que tenha a cobertura, né, do Camacho por ali. Essa é a ideia do Camacho e do Alisson, né? O João Lucas é o lateral mais burocrático e segura mais, tá? Então você tem o Fernandes aqui, o João Lucas segura mais, então ele fecha o Daniel Ruiz e dá liberdade para o Ângelo nas beiradas de campo. E o David Washington tem característica de área, de saída de área. Então eu pensando com a cabeça do Odair, conhecendo o que a gente vê que o Odair já fez, eu acho que ele vai sim num 4-4-2, tá? Contando com a movimentação do Ângelo em ambos os lados, em ambos os extremos, tá? Com o Lucas Pires mais ofensivo, muito mais ofensivo, e um David Washington movimentando e tentando quebrar aquelas linhas que o Audax tem sempre. Toda a equipe sul-americana que pega o Santos fecha com 2 linhas de 4 e dificulta o trabalho entre linhas. Por isso o Daniel Ruiz fecha, o Pires passa e a movimentação do Ângelo e também do David Washington. Dá para vencer com esse time, Fará? Eu te pergunto, dá para vencer? Comenta aqui embaixo. Na minha opinião, dá para vencer. O Audax italiano é um time que, tecnicamente, apesar do Santos ter um elenco limitado, é inferior ao Santos. Pô, mas a gente empatou na Vila Belmiro. Ok. Só que, partindo do princípio de que o Odair monta um time para não sofrer gols e para ter a bola quando for fazer a transição ofensiva, acredito que sim, que dá para vencer. A gente vai ter que contar com a inspiração do Ângelo, com uma coragem a mais a atitude do Daniel Ruiz. E assim, quando ele for alterar o time, é bem possível que ele altere com a saída de um dos volantes com a entrada do Soteldo para justamente, se o Santos tiver construído uma vantagem já, explorar ainda mais os contra-ataques. E aí sim entregar a bola para o adversário. Tá? Essa é a ideia. Eu estou pensando com a cabeça do Odair Hellmann. Você concorda comigo? Então, com esse time montado, estrategicamente, no papel está no 4-3-3 distante, mas estrategicamente, na minha opinião, posicionado, dá um 4-4-2, tá? Com a nossa força vindo pelo lado esquerdo de ataque, com o Ângelo mais pelo lado esquerdo, né? Como eu disse, o João Lucas não passa tanto. Então dá para garantir esse resultado, dá para garantir um resultado lá. A forma com que o Odair montou, eu tenho questionamentos ao trabalho dele em alguns pontos, mas diante dos desfalques do que ele tem e pensando, projetando nos confrontos que o Santos tem adiante, com esse time dá para vencer o Audax italiano, dá para vencer. O que não pode é só ficar reagindo, entregar a bola para o adversário o tempo todo, tá? E ficar esperando um erro do adversário para matar o jogo. Aí não dá, aí não funciona. Se o adversário baixar as linhas, ou seja, começar a só marcar mesmo estando dentro de casa, não atacar o Santos tem dificuldades. Por isso que eu acho que esse preenchimento no meio de campo vai sufocar o adversário se ele utilizar a estratégia de recuar e fazer com que o Santos avance. Aí o Santos pode avançar com qualidade, com recomposição no meio de campo. Tá? Estrategicamente, na minha visão, o Odair acertou na escalação. Agora vamos ver o posicionamento, se é esse que eu pensei com a cabeça do Odair. Se o Odair não pensou dessa forma, se ele pensou em realmente isolar Daniel Ruiz na esquerda, Ângelo na direita, David Washington e os 3 volantes aqui, aí meu amigo, aí você vai ver o Audax deitando e rolando em cima do Santos e a defesa do Santos tendo que ralar. Dá para jogar. Como eu disse, atitude, vontade e não esperar o adversário te atacar. Ataque antes. Fique com a bola, organize. O Daniel Ruiz ele veio ganhando confiança com o passar do tempo, tá? Mas quando ele estava confiante, chutando mais pro gol, o Odair tirava ele. Vamos ver se agora o moleque entra no esquema, se realmente for escalado, né? Entre no esquema dali, do setor dele. Ele jogava aberto pelo Milionários, mas sabe jogar. É um cara que fica com a bola mais no pé. É mais de organização, é mais construtor. Tomara que o Santos se dê bem nessa formação, que é uma formação emergencial para um jogo em outra circunstância, onde o Santos precisa pontuar de qualquer forma para não ficar fora da competição nas 2 últimas rodadas. Estou falando da Copa Sul-Americana, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos ter um pré-jogo aqui. Hoje a gente não vai transmitir o jogo não, mas vamos ter um pré-jogo bacana. Quem sabe ao vivo, batendo papo com vocês. Um abraço.